Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro, mês da Bíblia. O evangelho que vamos meditar hoje, mas antes disso, nós também hoje, um dia muito importante, porque celebramos a memória de São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do original para o latim. A Bíblia Vulgata, como nós a chamamos hoje, né? Então, peçamos a intercessão de São Jerônimo para compreendermos a Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 43b ao 45, que diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho curto, mas profundo, que nos faz pensar, que nos faz questionar, que nos faz refletir. O evangelho começa dizendo: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Eu fico imaginando aqui, era muito bom ver Jesus. Bom em que sentido? Porque Jesus era uma pessoa admirável. É o que o Evangelho está dizendo aqui, né? Todos estavam admirados com todas as coisas que ele fazia. Tudo que Jesus fazia chamava atenção. E não era só os seus gestos, suas atitudes, era o seu falar, eram os seus ensinamentos, né? Jesus ensinava e o povo ficava encantado. Alguns se perguntavam: mas de onde vem essa sabedoria toda? E até diziam: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria e de José? De onde vem essa sabedoria? E essa autoridade que ele tem? De onde vem tudo isso? Ou seja, ficavam admirados. Uma primeira coisa interessante: Jesus é uma pessoa admirável, né? Só que no texto de hoje, isso é interessante e chama atenção por quê? Porque depois Jesus vai dizer que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Veja, é aqui que a cabeça começa a coçar. Por quê? Porque os discípulos não compreenderam. O que significa isso? Não compreenderam o que Jesus acabou de falar. Sim, Jesus estava falando da sua paixão, Jesus estava falando da sua morte, que ia morrer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas aí, isso para os discípulos eles não conseguiam compreender. Porque, primeiro, ora, se nós acreditamos que Jesus é o Messias, e se nós entendemos o Messias como aquele que não vai sofrer, pelo contrário, que vai ser um rei poderoso, vitorioso, que inclusive vai bater de frente com o Império Romano e vai vencer, vai estabelecer a paz em Israel, vai dar liberdade ao povo. Então, se ele está dizendo que vai morrer, ou seja, é como a gente usar aquela expressão, embaraçados, né? Os discípulos ficaram embaraçados porque uma coisa não juntava com outra, né? O quebra-cabeça não juntava, porque eles tinham a imagem de um Messias, mas que agora Jesus está dizendo que esse Messias vai morrer. Não tem lógica isso na cabeça dos discípulos, né? Não tem lógica.
Isso aqui é outro ponto muito importante, por quê? Porque nós precisamos, como diz São Paulo, né, compreender a linguagem da cruz. E precisamos pedir essa graça ao Senhor. Compreender a linguagem da cruz. Porque veja, a cruz era para os ladrões, malfeitores, e que, portanto, a cruz era um sinal de maldição. É tanto que São Paulo vai dizer: Jesus se fez maldito por nós. Só que em Cristo, a cruz ganha um novo sentido. Deixa de ser sinal de maldição para ser sinal de salvação. É na cruz que Cristo vai nos salvar. Talvez os discípulos não compreendessem essa questão da morte de Cristo porque pensavam no Messias glorioso, vitorioso. Só que depois é que eles vão entender que a vitória do Messias, a vitória do Cristo, é na cruz. Percebe? Jesus vence na cruz. Jesus salva na cruz. O inimigo de Deus é derrotado na cruz. Então, compreender a linguagem da cruz. Isso para mim, para você hoje é fundamental. Porque se a gente compreende a linguagem da cruz, a gente aprende a lidar com o sofrimento, com os problemas, com as dificuldades, com os dias maus, aquele momento difícil. Faz tempo que você, na sua empresa, está com a dificuldade, já tentou resolver o problema de várias formas e não consegue. Como é que você está olhando para essa situação? Como uma maldição ou como uma bênção? Aprenda a linguagem da cruz. Ela é redentora. A cruz é redentora. Mas precisa entender isso. Os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, ainda foi necessário Jesus explicar. Como no caso dos discípulos de Emaús, que estavam tristes, abatidos, desanimados, por causa da morte de Jesus. E aí foi Jesus explicar para eles as Escrituras. Peçamos também hoje, dia da Bíblia, estamos no meio da Bíblia, mas hoje, encerrando, dia de São Jerônimo, peçamos ao Senhor a graça de compreendermos as Escrituras. Não para nós fazermos interpretações pessoais, que é o mal hoje de muita gente, das seitas, né? Como afirmava Lutero, por isso o grande problema hoje de interpretação da Bíblia, porque Lutero defendia a livre interpretação das Escrituras e deu no que deu. Milhares e milhares de seitas, cada uma interpretando a Bíblia do seu jeito. Temos que interpretar a Bíblia junto com a igreja. A igreja que é guardiã da verdade de Deus. E ela que nos ensina a palavra de Deus. Mas peçamos que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente e o coração para compreendermos as Escrituras e compreendermos a vontade de Deus. E a compreendermos e aprendermos a ter a visão de Deus. Olhar para o sofrimento, olhar para a cruz e não ver maldição nela. Ver salvação, ver vitória, ver fortalecimento, crescimento. Que o Senhor nos dê a verdadeira visão sobre as coisas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.